Olá, meus amigos, meus irmãos, muito obrigado aí pelo apoio nesse canal. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o joinha aí, dar o nosso apoio, compartilhe esse vídeo também. Vamos direto ao assunto, que eu gosto de ser objetivo, né? Quando o Cristo veio à Terra e ele foi assassinado, né? O último apóstolo a partir, né, foi João. João o Evangelista, aquele que escreveu o Evangelho. João foi exilado na ilha de Patmos, uma ilha isolada lá. É lá que ele recebe a visita de Maria, de Jesus, de alguns apóstolos que já tinham partido. E ele morre bem velhinho, né? É lá que ele recebe o Apocalipse. Muito bem. Aí o primeiro século se encerra. O segundo século são perseguições, né? O Império Romano começa a perseguir, que o cristianismo começa a crescer. O trabalho de Paulo, considerado o bandeirante do Evangelho. Muito bem. No século III, a coisa já muda. Aí o Império Romano vai vendo que o cristianismo é melhor, aquela coisa toda. Então, o imperador Constantino Magno, né, e o imperador Teodósio, se eu não me engano, no ano 313, Constantino Magno lança o Edito de Milão, proibindo perseguição aos cristãos. E no ano 395, Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial do Estado. Muito bem. Então, a partir a religião oficial do Estado. Observe que aí nasce a igreja. Os primeiros filósofos surgiram da igreja. Agostinho, de Hipona, Orígenes e Pelágio. São os três filósofos iniciantes. Mas predominou a visão de Agostinho, né? Dizem por aí que Agostinho foi Paulo de Tarso, que viria a ser mais tarde Lutero. Vamos lá, vamos continuar a nossa análise. Então, o que aconteceu? Começaram a nascer os dogmas. Que compreensão aquele povo tinha da complexidade da missão de Jesus naquela época? Que ele era um ser, o governador da terra, mas um ser de evolução milenar, de que muitos espíritos elevados cercavam ele, não é? Aquele povo com aquela cultura, com aquelas características, e quando digo aquele povo, certamente éramos nós ali também, não é? Que estávamos naquele momento ali na Europa. O que é que a gente sabia sobre a natureza mais profunda da missão de Jesus? Aí começam a surgir os concílios, começam a nascer os dogmas, não é? Os dogmas começam a nascer, e aquilo que um papa disse na antiguidade, o Papa não pode errar, segundo um próprio dogma chamado dogma da infalibilidade papal. Muito bem. Cresceu aquela coisa toda, a igreja começa a manipular, mandar em tudo, fica um poder político acima até do próprio poder monárquico, em cada monarquia absolutista de cada país. Países esses que também estavam formando a sua identidade nacional, né? Os germanos passariam a ser os alemães, e por aí vai. Os ingleses, os franceses, né? Então, o que acontece? Mas o Papa se tornou um poder além dos limites. O Papa tinha mais autoridade que muitas vezes um próprio monarca da sua região. Muito bem. Que compreensão esse povo tinha do cristianismo? Faziam de Jesus. Quantos preconceitos, quantas ideias. Transformaram até Jesus em Deus. Jesus é Deus que virou carne e nasceu. O dogma da Santíssima Trindade, não é? Pois bem, aí atravessamos a Idade Média, chegamos na Idade Moderna, chega no século XIX, raiou a oportunidade de vir o Consolador Prometido. Nasce Allan Kardec em 3 de outubro de 1804, em Lyon. Depois de um tempo, ele é educado, tudinho, vai para a França. Depois de muitos anos, ouve falar das mesas girantes, vai estudar o fenômeno. Do fenômeno nasceu toda uma doutrina. Muito bem. Então, observe que quem está construindo o espiritismo na época são católicos reencarnados, que nunca tiveram uma visão dessa. Muitas ideias do espiritismo estavam espalhadas aí em muitas outras religiões. A reencarnação, a comunicação com o mundo espiritual, né? Aquela coisa toda. Mas não estava organizada num livro, né, que reunisse as ideias, aquela coisa toda, codificada, bem estruturada. Pega essas ideias, afasta aqui, que isso aqui não presta.
Isso aqui presta, isso aqui fica, isso aqui não fica. E esse trabalho todo de seleção feito por um pensador, Allan Kardec, professor Rivail. Que compreensão essas pessoas tinham do potencial do espiritismo na época? Assim como quando o cristianismo veio, o pessoal achou interessante, sabia que tinha verdade, mas os meandros, os detalhes não se tinham compreensão profunda. Mesma coisa com o espiritismo. Vem, o grupo recebe, acha legal, a maioria é contra, critica, depois aqueles que criticaram, depois de um tempo, observa e diz, não, realmente eu estava errado. Uns continuam ainda, de forma radical, até desencarnar e ver que estão enganados. Com o espiritismo é a mesma coisa, aconteceu isso. Não é? Então, apesar de que na literatura espírita, a humanidade com mais conhecimento científico, né, já se conhecia alguma coisa. Na época de Kardec, no século XIX, não havia surgido ainda os trabalhos sobre o modelo atômico. Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Linus Pauling, esses grandes cientistas que colaboraram para elaborar o modelo atômico, surgiram, eu creio que 40, 50 anos depois, porque foi na virada do século. 1899, 1999, 1899, 1900. 1900 começa o século, 1901 começa o século 20. Aí surge o trabalho da matéria. Muito bem. Então a ciência evoluiu, aquela coisa toda. Então, cada trabalho desse vem numa época e tem o conhecimento cultural da época, científico da época, porque quando você recebe uma informação do mundo espiritual, que ela é simples, mas ela é muito avançada, porque ela está lá na frente, né? Quando se diz assim, olha, tem outra dimensão do outro lado, que é chamada de mundo espiritual. Caramba, isso é muito avançado, como é que pode ser? Hoje, com o advento da física quântica, falando que a matéria pode se comportar de várias formas, que há várias frequências de nível de matéria, você não acha isso cientificamente uma heresia, um absurdo. Mas ainda não é isso que eu quero falar. O que eu quero tocar é que, do mesmo jeito que os primeiros cristãos, depois da virada do século, criaram dogmas, discutiram sobre a natureza de Jesus, se Jesus é Deus, se Jesus não é, tiraram a reencarnação e colocaram isso, e proibiram isso, e criaram dogma, e enfeitaram. No Espiritismo, os primeiros movimentos também surgiu muita... Inclusive, Allan Kardec diz assim, que a revista Espírita, a revista espírita, seria o terreno inicial para se ter muito debate. Houve espírita na época que pregou espiritismo sem espíritas. Allan Kardec disse, não, isso aí seria você amaldiçoar o prato que você está comendo. O espiritismo surgiu da comunicação, a gente não pode abolir isso. E muitas explicações. Se os espíritos podem se comunicar com o ser humano, pode se comunicar com os animais também. Quem pode mais, pode menos. Quem leu toda a história do espiritismo, Rivi Spirri, sabe o que é que eu estou falando. Esse quem pode mais, que pode menos, que até o espírito Erasto, discípulo de Paulo, dá uma comunicação no livro dos médios, dizendo que isso não é possível. Se comunicar com os animais e mediunizar um animal e fazer o animal falar, como uma pessoa fala. Muito bem. Passa o tempo, o espiritismo morre na França e reencarna no Brasil. Primeiro movimento espírita no Brasil, aquela coisa toda, o trabalho aglutinador do Dr. Bezerra de Menezes, que une, né? Mas ficou aquela dúvida, espiritismo, Kardec ou Rustain, aquela briga toda, separou o movimento espírita, aquela confusão, as imperfeições, a política, etc. E o movimento espírita hoje criou o movimento espírita, criou uma série de concepções sobre Jesus, baseado nos livros que ele recebeu, né? Nos livros que ele recebeu. Os livros descrevendo trechos. Por exemplo, tem um nosso lar, uma das senhoras lá chamada Veneranda, pelo menos foi o nome que batizaram ela, acho que até nem é esse nome dela, né? Porque é muito Veneranda, não é que é feia, porque uma pessoa veneranda é uma pessoa muito ilustre, mas deve ser, mas não importa o nome. Que uma vez viu Jesus, e que, viu Jesus, Aí eu, quando comecei no movimento espírita, há 40 anos atrás, eu olhava assim e dizia, poxa vida, mas que coisa, então ninguém vê Jesus. Deve ser uma coisa, né? Tão alta que admitir que Jesus comunicou com o Espírito para passar a mensagem diretamente, mas esse Espírito falou com Jesus e esse Espírito veio falar com a gente. Quer dizer, a gente não admitia nem a hipótese de um Espírito falar com Jesus descer para falar com um Espírito e esse Espírito falar com a gente, não é? Criou-se
Por quê? A gente pegou, é como eu digo, a informação vem e a gente não sabe processar a informação. A gente pega aquilo ali e já cria uma doutrina em cima daquilo. A gente já cria conceitos equivocados. Você quer ver uma coisa sobre isso? Quando eu me lembro que numa determinada casa espírita, a gente, na época eu fui fazer campanha do quilo. Aí uma amiga minha soltou assim: e aí, Luciano, você veio fazer campanha do quilo, né? Veio aumentar seu bônus hora. Aí eu escutava aquilo ali, eu não gostava muito. Eu dizia assim, eu já era chato quando era no início do espiritismo. Eu dizia, mas que bônus hora? Bônus hora, menino, tem lá no nosso lar. No nosso lar conta bônus hora. Eu fiz, amor, pelo que eu sei, deve ter centenas de colônias que não é somente igual ao nosso lar. Deve contar de outra forma, e realmente. Aruanda, por exemplo, descrito na obra de Ângelo Inácio, através do médio Robson Pinheiro, não tem negócio de bônus hora. Então, o que acontece? O problema não estão nas informações que é passado para a gente. O problema está em quem recebe a informação, que tem um certo atraso intelecto-cultural e espiritual, que pega a informação e não sabe, vamos colocar assim, processar aquilo ali. Dizer, olha, isso aqui é assim, mas ele não está dizendo tudo. Então, com relação a Jesus, ninguém admitiu a hipótese de Jesus se comunicar. Não é? Nós sabemos que a grande figura espiritual que nós tivemos no Brasil, indiscutivelmente, foi o Chico Xavier. Mas o Chico Xavier, quando ele publicou os primeiros livros dele, Nosso Lar, naquela época, os espíritas da época, mais velhos que Chico, condenaram ele. Esse menino está falando besteira. Parnaso Além Túmulo, por exemplo, Chico não tinha nem 20 anos. Aí esse menino está publicando isso não existe, aquela coisa. Os espíritos querem começar a trabalhar, não quer saber a idade. Tem mediunidade, tem lucidez, meu filho, vamos trabalhar. Aí aquela coisa, aí foi a crítica, depois foi aceito. Né? Então, hoje, o momento de Chico foi um momento. Passou o século, as coisas estão evoluindo mais rápido hoje. Surge a internet, o advento da internet. Vocês estão agora aqui escutando essa simples palestra minha através da internet. E os espíritos, eles vão usar todo tipo de recurso para poder fazer chegar o bem, porque o mal também usa isso. Né? Os senhores da escuridão, os magos negros, os espectros, os reptilianos, todo grupo ainda oposto à política do Cristo, está usando tudo quanto é mecanismo para influenciar. Blogueiro, influenciador digital, político, pessoas de grande propriedade econômica, banqueiros, para poder arrochar a população. E por que os espíritos superiores vão ficar feito besta, dizendo assim, deixa esse cara usar isso aí e a gente não vai usar nada? Ué, vocês estão tirando os espíritos superiores como otários, gente, com todo respeito aqui. Não é assim. O pessoal também vai usar. Aí o pessoal vem hoje e diz assim, mas Jesus se comunicar, e ele dizer que Jesus, ele, em determinado momento, quando ele encarnou, ele ficou um pouco perdido. Gente, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é que a gente entende de Jesus? A gente não entende nem da gente mesmo. Qual foi a concepção que a humanidade fez de Jesus? Misturaram ele com Deus. Esse povo que somos nós, com certeza fomos brigar com os muçulmanos com a espada em punho em nome de Jesus, nas chamadas Guerras Santas. Vinha o rei Ricardo Coração do Leão, né? Alberto II, tem que fazer assim, temos que tomar o Santo Sepulcro, porque foi tomado pelo neto, pelo filho de Maomé, a gente tem que tomar isso aí. Aí lá vai a gente lá brigar, e perdia, por chamados sarracenos ou mouros. A gente chamava ele povo sem fé. Veja que concepção egoísta o Ocidente tinha. Só quem tem fé, eles não têm, né? Francisco de Assis, que era o apóstolo João. O apóstolo João, aquele que escreveu o Apocalipse, esse que eu falei a você no começo da palestra. Ele reencarna na Úmbria e vai falar com Saladino, um grande representante lá da cultura muçulmana. Vai com humildade e diz, não, eu não represento esse povo não. Ele quis dizer assim, eu sei que você é um homem de Deus, um homem bom. E Saladino era também, no nível dele, é claro. Então nós estamos fazendo a mesma coisa com o trabalho da Casa Plataforma de Oração, o que os cristãos fizeram com Jesus, o que uma parte dos espíritos fizeram com o espiritismo, e agora estamos fazendo. Quem somos nós para... A gente pega as informações e deturpa tudo, porque nós somos atrasados, nós somos inferiores, e pegam as ideias, sabe, não, porque o espírito teria que se comunicar por Divaldo, tem que por Divaldo Pereira Franco, tem que se comunicar por Chico Xavier. Aquele era um momento diferente. Muita coisa está começando. Agora a coisa mudou. Sabe o que é que os espíritos estão falando lá na Casa Plataforma de Oração?
chegou uma ordem do Todo Sábio, do Todo Poderoso, dizendo, ó, não vamos esperar muito mais não. Alguns que iam desencarnar e teriam outra chance para voltar, não vai mais nem ter, certo? E eu aqui para nós, eu me incluo como um desses, viu? Eu tenho que melhorar muito, estou lutando muito para repreender algumas coisas minhas para eu poder não ir, porque eu tenho que modificar. Então, muito aquele que acha que não, que está numa condição boa, às vezes pode não estar. Às vezes você pode estar vibrando de forma negativa. Aí eu me lembro de uma obra de Leon Denis, quem não leu, leia, chamado Espiritismo e Cristianismo, onde Leon Denis faz toda uma análise dos dogmas que foram levantados na igreja, né? O dogma da Imaculada Conceição, que Maria, para ser um espírito evoluído, não poderia ter contato sexual com José. Veja que bobagem, que preconceito. Se o contato sexual representa uma atividade biológica, isso é de Deus, é divino. Entendeu? Se não fosse... Porque quem foi que criou isso? Foi um homem? Foi o demônio, o Satanás, um espírito muito inteligente que vai, vamos criar aqui a união de dois corpos, o macho e a fêmea, biologicamente falando, ali. Aí há o coito, ele ejacula dentro, ali tem o gameta, cria o filho, isso é pecado. Mas não, isso é da natureza, é a mão direta de Deus. O dogma da infalibilidade papal, o Papa não pode falir, não é como pessoa, é como dogma. Por que Galileu Galilei, você sabe por que Galileu Galilei ele foi chamado a atenção? Porque Galileu disse, ó, não é o Sol que gira em torno da Terra, não, a Terra que gira em torno do Sol. Os cientistas estavam um pouco preocupados se era verdade ou não. O problema é que um Papa da Antiguidade já tinha dito que não, que era o Sol que girava em torno da Terra. Se o Papa falou, o Papa não erra, então tu tá errado. Entendeu agora? O meio religioso, o clero, não queria saber o que era certo ou não. Não podia dizer nada que contrariasse a visão do Papa. Veja que psicologia estava incrustada e ainda está na mente de muita gente hoje, com relação à religião. O dogma da ressurreição da carne. A carne vai ressurgir, né? Todos os elementos bioquímicos, atômicos, que compunham a estrutura física do corpo, quando Jesus vir, mas esses elementos vão para a terra e faz parte de muitas árvores, por isso que diz, as árvores do cemitério é tudo, as frutas gostosas, né? O pessoal tem até um preconceito. Rapaz, eu trouxe uma fruta aqui pro cemitério, não quero não. No cemitério eu não tomo não, né? Então, aí como é que vai ficar isso? Vai puxar tudinho, ia ser uma bagunça na química, no mundo atômico, ia ser uma confusão, né? Mas segundo eles, Deus tudo pode, então... O dogma de que mais? Da Santíssima Trindade, Deus, né? É um. Pronto, e por aí vai. Então, são essas coisas que fizeram todo esse conjunto de doutrina, ficou dentro da nossa cabeça. A gente pode ter conhecido o Espiritismo nessa existência, mas isso está lá no subconsciente pulsando ainda. Por isso que quando a gente fala de Jesus, a gente está com isso dentro. Aí vem um esclarecimento e diz, olha, não foi assim não, foi assim, a gente repele. Eita, peraí, por quê? Por que a gente repele? Porque isso foi plantado, esses dogmas, essa visão deturpada foi plantada na nossa mente em encarnações passadas. São núcleos de energia pulsante, ideológico, que está ali. Por isso que o povo repele, entendeu? Então, aqueles que a pessoa diz assim, rapaz, o espírita é aquele que se esforça para combater suas más inclinações. E o que vocês entendem por má inclinação? É somente ser orgulhoso e egoísta? É também ter o pensamento travado, gente. Entendeu? Ter o pensamento travado, para você parar assim, peraí. Mas isso aí eu construí essa ideia assim, mas ela pode não ser assim. Isso não é discordar da base. Porque se fosse dito lá, pessoal, a reencarnação não existe não. Aí ele está fugindo de um princípio básico da doutrina. Ó, pessoal, a lei do karma, a lei de ação e reação também não existe não. Outra coisa, pessoal, o espírito ele evolui até um ponto, depois ele deixa de existir. Aí é diferente. Nunca foi dito isso lá. Apenas está dizendo, ó, Jesus teve isso aqui. Ah, o escândalo, não pode. Eu acho que eu fico imaginando, eu não consigo imaginar não, mas eu tento imaginar Jesus. Chega no canto, ó, eu sou Jesus, não é não. Ele, rapaz, não cego. Ó, eu sou Jesus, viu? Não, você não pode não. Mas por que eu não posso? Porque isso é muito grande. Tá bom, aí vai para outro canto. Chega assim e diz, ó, eu sou Jesus. Não, aqui não. Ele tá danado, ninguém me aceita não. Tá bom, então você agora que sou um preto velho. Aí aceita. Como ele disse já na comunicação lá. Entendeu? Então, meus amigos, é paradigma. É doutrina que a gente construiu. É má interpretação do que foi passado. Tem que ter alma, questionamento, evolução cultural, intelectual, espiritual, para você olhar aquilo ali muito simples, que nem tem esses estudos todos. Gente simples, humilde, tá dizendo, não, eu acredito sim.
Eu acredito. Já os doutores da lei atual, do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, porque também tem os doutores. Tem doutor da lei em toda religião. Em toda religião tem os doutores da lei que sabem aquilo. E são os que mais difíceis de entender. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Obrigado a todos. Que Deus abençoe.